Que ousadia, ele está dizendo, nós não podemos colocar nada no rosto. Quando a gente está sem glória, a gente tem que orar e buscar Deus. Se você está sem brilho, sem glória, se você percebeu que está desvanecendo, está saindo de você aquele brilho, aquela justiça, aquela busca, aquela intenção correta de buscar a Deus, você não inventa moda para o povo achar que você ainda é crente. Você não inventa moda, você não bota um véu para todo mundo dizer, meu Deus, está brilhando. Mas não estava, já tinha ido. Agora, certamente alguém pediu. Irmãos, o véu que Moisés colocou foi o pedido do povo. Certamente alguém pediu. Moisés, põe o véu porque não dá para chegar perto de você. Moisés pôs o véu. O que é que eu aprendo aqui, pastor? Quando o povo não consegue lidar com a glória de Deus, que Deus está manifestando através de um ministro, ele tenta modelar esse ministro de acordo com a sua necessidade. Você está me entendendo? Se foi o povo que pediu para Moisés botar um véu, porque o povo não conseguia olhar para ele. Quantos ministros você conhece que está se modelando a necessidade do povo? Você não pode se modelar a necessidade do povo. Você não pode, irmãos. Você tem que se modelar à vontade de Deus. Você é um ministro do Senhor. Quando você tenta modelar-se a necessidade do povo, vai acabar como acabou com Moisés, como aconteceu com Moisés. Uma hora Deus vai dizer, fala com a rocha, você vai fazer o quê? Você vai ferir a rocha. Por quê? Porque essa é a vontade do povo, que saia água. Mas ela ia sair água, só que demoraria um pouco mais, porque agora Deus está ordenando, é de um outro jeito, é uma nova forma. Você passa 40 anos ferindo uma rocha, Deus vem e diz, não é mais para ferir a rocha. Aí você diz, não, como que não? Nosso ministério funciona assim, é assim que acontece. E Deus diz, mas agora não é mais. E como você vai fazer quando Deus diz que não é mais? Ou você obedece, ou você vai fazer aquilo que o povo está pedindo para você fazer. Irmão, se eu for fazer tudo que o povo quer, eu não busco mais a Deus. Se eu for fazer tudo que o povo quer, eu não oro mais, eu não leio mais, eu não busco mais a Deus. Deixa eu te falar uma coisa que é perigosa de falar, mas tem que ser dita. A igreja, ela não foi criada para cuidar de gente, ela foi criada para desenvolver pessoas. Você cuida de uma criança até ela crescer. Com leite. O menino toma leite. Mas quando eu era menino, eu pensava como menino. Mas eu não posso mais pensar como menino, eu preciso crescer. Uma igreja infantil ainda está esperando as bênçãos de Deus. Nós precisamos desenvolver as pessoas, amém? Desenvolva seus filhos, puxe o melhor dele, porque tem. Puxe o melhor, não se modele a necessidade. Não vou botar véu, não. Amém? Quem estava no culto ontem? Ontem, você percebeu aquilo, o peso que estava naquilo, o cabode estava forte aqui, não estava, gente? Quando terminou o culto, eu disse, chega, estava cansado, porque parece que você está batendo na parede, porque é quebrar, irmão, é fortalezas caindo. E quando eu ia acabar, o Espírito Santo disse, não permita que o espírito de morte que está no lugar roube a glória de Deus que está no altar. Então dê uma voz de comando ao espírito de morte. Morte é onde está a tua vitória. Tragada foi a morte pela vitória. O espírito de morte que está no lugar não pode tomar frente da glória que está no altar, a não ser que não haja glória. E a glória não é exibição de dons, não é isso. Se nós, ministros do Senhor, dermos mais atenção à opinião do povo do que à glória de Deus, quando a glória sair, você vai se modelar
Ou seja, a glória já foi. A glória já foi. E Moisés estava lá com o véu, porque ele percebeu que o povo dava mais atenção para ele quando ele estava com o véu. O povo ouvia mais ele, porque eles pensavam: meu Deus, ele está cheio da glória. E a glória já tinha desvanecido. E, meu Deus, isso é muito forte. O fim disso é desobediência, irmãos. O fim disso é desobediência. Porque vai chegar uma hora que Deus vai falar, dizer: João, faz assim. Você diz: não vou fazer. Porque você vai achar que é coisa da sua cabeça. Você está tão acostumado a fazer uma coisa daquela forma e sempre dá certo. Esse é o problema, é porque dá certo. E porque dá certo, você acha que Deus aprova tudo que dá certo. Nem tudo que dá certo Deus aprova, irmãos. Nem tudo. Aí ontem, olha o que diz o texto aqui, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte, o Senhor, o véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito, ali há liberdade. O que ele está dizendo aqui, pastor? Irmão, ele está dizendo que até hoje, quando o Evangelho é ensinado, tem algumas pessoas que ainda têm o véu. Tem o véu que cerca o seu coração e não permite que ele ouça. Irmãos, se você é ministro de uma nova aliança, esse vinho novo não cabe num odre velho. Esse vinho novo não cabe na sua estrutura. Nós às vezes queremos receber um vinho novo, mas queremos receber um vinho novo na nossa velha estrutura de ser. Por isso que quando você fala alguma coisa, quando você usa algumas palavras que está fora do clichê evangeliquez, você não recebe. Quando tem alguma palavra, alguém esses dias me falou: pastor, mas chamar Deus de você não é pecado? Porque chamar Deus de você é falta de respeito. Eu disse: e se for intimidade? É que nós queremos declarar: Deus, você é meu amigo, você... Não, Deus é... Meus filhos, quando eles vêm lá em casa, eles param na minha frente e dizem assim: Deus poderoso, meu Deus e meu Pai. Não, eles não dizem assim. Eles falam comigo: Pai, você vai poder... Ah, mas Deus é tudo que Deus quer, que você baixe a guarda das seguranças que você colocou na sua mente. E você acha que Deus gosta assim. Você já viu como é que a gente faz? Vamos orar? Vamos. Para que fazer cara de choro para orar? Se vai chorar, chora, irmão, mas não faz cara. Por que eu acho que Deus... Para que eu tenho que mudar minha voz para pregar? Mudar minha voz para orar? Para que eu tenho que fazer isso? São estruturas que nós vamos criando, Jackson. Uma vez um irmão foi almoçar lá em casa, faz tempo isso. Ele foi almoçar, eu pedi gentilmente: irmão, a senhora pegou o almoço? Deus! Batiza o alface. Tem que batizar o alface, irmão. Parecia que ele estava numa conferência com 2 milhões de pessoas numa praça pública. Para que isso? Fala normal. Você vai ser político, não vai mudar a voz não para dar discurso, hein? Bom, mas nós criamos algumas estruturas que a gente acha que Deus gosta. Aí quando alguém faz diferente, a gente diz: Deus não gosta disso. Deus não gosta disso. Deus não gosta disso. Porque Deus não gosta. Sabe como é que as pessoas me chamavam antigamente? Agora já não. Aquele apóstolo, aquele que anda com a camisa para fora. Nós queremos um vinho novo numa velha estrutura. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu é retirado.
Mas eu já aceitei Jesus. Eu não estou falando de aceitar Jesus, eu estou falando de nascer de novo, meu irmão. Você precisa nascer de novo, meu filho. Jesus falou isso para Nicodemos. O cara era um dos chefes da sinagoga. O cara era grande na sinagoga, Saul. O cara era sacerdote. E o cara não sabia o que era nascer de novo. O evangelho não vai se encaixar. O evangelho não é hóspede de nenhuma cultura, ele é juiz. O evangelho é juiz de todas as culturas da terra. O evangelho é juiz de todos os dogmas, de todas as culturas humanistas, de todas as formas e jeitos. O evangelho não se hospeda na nossa incapacidade de entender. Ele vai trabalhar e vai bater, até abrir-se-vos-á, buscar, até encontrar, pedir, até achar. Isso é evangelho que não desiste. Aleluia. Pastor, mas eu quero crescer. A história nossa aqui hoje, na nossa conversa de oração, foi: nós precisamos crescer. Quem não quer crescer, irmão? Quem quer crescer? Todo mundo quer crescer. E não tem alguma coisa errada com isso? Claro que não. Mas a Bíblia diz: nós vamos crescendo do quê? Paulo disse, olha aqui, versículo 18: e todos nós com o rosto desvendados, sem esconder nada, brilhando a luz do evangelho de Cristo, olhando para Ele firmemente, olharam para Ele e foram iluminados. Quando você olha para Cristo, você é iluminado. Você não precisa botar mais véu, deixa todo mundo ver que você está brilhando. Aleluia! Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Aleluia! E todos nós com os rostos desvendados contemplamos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados como? Como é que eu sou transformado? De glória em glória. De glória em glória. Então vou para o culto buscar glória. Não é isso. A palavra glória aqui, diga para o irmão que está do seu lado: paz, meu irmão. Meu irmão. Oh, meu irmão. Deixa eu buscar isso aqui para você. A palavra glória aqui, ela vem da palavra doxa, que quer dizer o quê? Opinião, julgamento, ponto de vista, estimativa, seja boa ou ruim a respeito de alguém. No Novo Testamento, sempre opinião positiva a respeito de alguém, que resulta em louvor, honra e glória, esplendor, brilho, da magnificência, excelência, preeminência, dignidade, graça, majestade, algo que pertence a Deus, a majestade real que pertence a Ele, como supremo governador, majestade no sentido da perfeição absoluta da divindade, algo que pertence a Cristo, majestade real, Messias. Então o que é crescer de glória em glória? É pensar positivo dos outros, é olhar e ver excelência nos outros, é ver coisas boas nos outros, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é amável nisso. Então como é que eu cresço? Quando eu penso bem dos outros. Como é que eu cresço, pastor Luiz? Quando eu tenho opinião positiva a respeito de todo mundo. Mas o cara não presta, mas eu vejo coisa boa nele. Eu vejo o espírito dele, e o espírito está pronto. Sabe como é que você cresce? Pela forma que você vê as pessoas. Jesus pergunta: o que foste ver no deserto? Foste ver um homem ricamente vestido? Não. Foste ver um caniço agitado pelo vento? Não. Não foste ver alguém que oscila nas suas decisões? Não, você foi ver mais do que um homem, você foi ver um profeta. E eu digo para vocês que o nascido de mulher, João Batista é o maior, e o que for menor é maior do que ele. Como você está vendo as pessoas define se você está crescendo ou não. Eu vou repetir: como você está olhando e vendo as pessoas define se você está crescendo ou não. Se você olha para os outros e só vê defeito, só vê problema, só vê pecado, e tem, o pior que tem,
tem defeito, tem problema e tem pecado. Mas o problema não é o que a pessoa tem, é o que você vê. Como você vê. Porque se você vê o primeiro defeito para depois a qualidade, você não vai se interessar em ajudar. Mas se você vê primeiro a qualidade para depois o defeito, assim como Jesus via as 7 cartas das 7 igrejas do Apocalipse, Jesus diz: tu és assim, tu és amada, tu és isso, tu és aquilo. Depois ele dizia: eu tenho porém contra ti. Ou seja, depois vinha o problema, mas primeiro ele dizia: eu tenho a teu favor. Então você passa a ser participante desta glória. Você cresce de glória em glória à medida que você olha de uma forma para as pessoas como Deus olha, como Jesus olha. Como está a sua rede de relacionamento, como você cuida de gente, como você desenvolve pessoas, o que você vê nas pessoas. Isso é crescer de glória em glória. Não é vou no culto de novo para receber a glória, não. Crescer de glória em glória é ativar, é olhar para as pessoas e ver nelas coisas que elas não conseguem enxergar, é ajudar as pessoas a pensar, ajudar as pessoas a sair do seu lugar. Amém, irmãos? Amém. Estamos perto disso, estamos longe disso. Estamos perto disso ou estamos longe disso? Pergunta para quem está do seu lado. Quando você mata alguém no sentido moral ou literal, você está diminuindo o valor que Deus dá à humanidade. Quando você olha para alguém e você mata ela literalmente, ou você mata ela moralmente, ou você mata ela criticando, atacando, condenando, irmãos, o que você está fazendo? Você está diminuindo o valor que Deus dá para a humanidade. Quando você ataca uma pessoa, você está diminuindo o valor que Deus dá para a humanidade. Porque o valor que Deus dá para a humanidade qual é? Qual é o valor que Deus dá para a humanidade? Cuide de gente, ative pessoas, abençoe pessoas, tire essas pessoas daí, ajude elas a sair dos seus buracos, das suas crises. Mas quando você não faz isso, você não vai crescer. Você cresce cuidando de gente, irmãos. Você cresce ajudando pessoas. Não importa o quanto você sabe do Evangelho, se você não usa o Evangelho para libertar ninguém. Não importa o quanto você já estudou a Bíblia, se você não usa o Evangelho para ajudar as pessoas. Então quando você mata a pessoa, matar eu, o que a Bíblia diz? Olho por olho e dente por dente. Jesus disse: eu porém vos digo. O que ele disse? Quando você fala mal, quando você ataca, você já matou. Quando você mata alguém assim, com a sua boca, com as suas palavras, você está diminuindo o valor que Deus dá para a humanidade. O que Jesus veio fazer na terra, irmãos? O que Jesus veio fazer na terra? Ele veio matar? Ele veio mostrar para o mundo o valor que a humanidade tem para Deus. Ele disse: eu vim morrer. Então quando é que eu dou o valor devido para a humanidade? Quando eu mato ou quando eu morro? Acompanha aqui, irmão, vem. Quando eu morro. Quando eu morro. Jesus é o ensino de Deus para a humanidade. Jesus é a pedagogia de Deus para a humanidade. É Jesus dizendo para Deus assim: eu vou e morro. Eles vão saber, Senhor. Eles vão saber que o Senhor é amor. Foi isso que Jesus veio fazer, irmãos. Como nós queremos servir a Deus com uma mente caída, querendo que o vinho novo seja derramado na nossa estrutura velha. Eu e você precisamos sair desse ambiente, porque o Evangelho, o ministro da nova aliança, o Evangelho de Jesus Cristo, não é, irmãos, não vai se hospedar em nenhuma velha estrutura. Não adianta. Por isso que às vezes as pessoas ouvem e dizem assim: meu Deus, alguém me disse esses dias, a mensagem do pastor Luiz Hermínio mudou. Eu gostava quando Deus usava ele.
É que eu cansei de expulsar os mesmos demônios das mesmas pessoas. É que eu cansei de todo ano ter que falar as mesmas coisas para as mesmas pessoas. Eu cansei de massagem no ego. Eu cansei de ter que fortalecer pessoas com o evangelho. Era aquilo que Jesus disse para os discípulos: eu queria que vocês já estivessem queimando. Eu queria que vocês já estivessem na frente. E a gente tem que fazer as mesmas coisas. Eu cansei de ver gente na igreja de mal. Eu cansei de ver gente na igreja que vem em culto separado para não encontrar o outro irmão. São essas estruturas antigas que a glória de Deus não se manifesta, irmãos. Pode cantar a música que for, pode botar um ministro que for, pode pregar a mensagem que for, Deus não vem. Porque nós somos ministros de uma nova aliança e nós só vamos crescer de glória em glória da forma que nós vimos e ajudamos os outros. E não falar, e não atacar, e não condenar. A nossa língua revela o veneno que tem em nós. Minha pergunta: se você, eu vou me tirar aqui daqui, eu vou tirar agora eu do meio, vou botar só você. Se você pudesse comer as suas próprias palavras, a pergunta é: a sua alma seria nutrida ou envenenada? Se você pudesse comer, Deus vinha servir as suas próprias palavras para você. Deus disse: hoje você vai jantar o que você disse o dia inteiro. Hoje você vai jantar o que você falou o dia inteiro. A sua alma seria nutrida ou envenenada? Isso é velha estrutura, irmãos. A pergunta é: a alma seria nutrida ou envenenada? Ah, pastor, mas é o amor. Alguém me disse esses dias: o amor é cruel. É muito difícil amar. Não, o amor não é cruel. Cruel é a humanidade. O amor é lindo, irmãos. Porque o amor não é um sentimento, o amor é alguém. O amor não é algo, o amor é alguém. Deus é amor. Aleluia, levante a sua mão e solte esse leão que está preso. Muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado. Oh, 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 oh. Pastor, o senhor está me dizendo que eu conheço, Mateus, eu conheço aquela pessoa. Como é que eu vou amá-la? Eu conheço ela. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 13. Leia comigo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 13 ao versículo 16. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Tem que ser meio louco mesmo para amar alguém assim. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos mais deste modo. Então, quando eu olho para você, eu não posso mais te conhecer segundo a carne. Você é meu irmão em Cristo. O seu espírito vem primeiro. Mas aí você me faz mal, você me ataca, você fala mal de mim. Mas eu não te conheço assim. Eu te conheço no espírito. Eu não vou te conhecer segundo a carne. Eu vou te conhecer segundo o meu espírito, porque o espírito está pronto.
É por isso que Nazaré quis expulsar Jesus, porque eles conheciam Jesus segundo a carne, mas eles não conheciam o Messias que estava dentro dele, eles não conheciam o Cristo vivo que estava dentro dele. Por isso, você não tem o direito de conhecer mais as pessoas segundo a carne. Pastor, mas o senhor está dizendo que... Eu estou dizendo que está escrito, irmãos: a ninguém conheceis segundo a carne. Mas como isso? Estive preso e foste? E foste? Vem comigo! Eu estive preso e foste? Quem está preso? Quem está preso? Quem fez alguma coisa ou errada, ou pelo menos parece que está errado, e Deus está mandando você ir lá e visitar ele. Como é que é? Mas ele é um condenado. Ele pisou na bola, e o Senhor está dizendo: vai lá e visita ele, para você crescer de glória em glória.